lotado, hein? Glória a Deus. Deixa eu pôr meu óculos aqui, que eu sou jovem, mas nem tanto. E hoje eu me senti muito jovem mesmo nesse louvor aqui. Que maravilha, gente. Que louvor abençoado. É tão gostoso, né? Quando a gente vê as pessoas ali buscando ao Senhor e se entregando ao Senhor na adoração. É algo sobrenatural. A palavra do Senhor diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores. E eu creio que a cada dia nós temos nos tornado esses adoradores. Verdadeiros adoradores, não somente da boca para fora, mas principalmente aqui dentro, nos nossos corações, à medida que nós vamos aprendendo e colocando em prática a palavra do Senhor, nós nos tornamos verdadeiros adoradores. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês nessa noite. Me sinto honrada de pregar aqui no Culto Legacy. A gente tem visto, né, o Senhor trabalhar aqui grandemente. Temos visto os jovens cada dia mais apaixonados pelo Senhor, buscando servi-lo de todo o coração. E nós nos alegramos muito por isso. Nós, toda a igreja, mas eu me refiro a mim e meu esposo especificamente. Que o Senhor continue abençoando a vida do Gabi, da Márcia, dos seus filhos e dos seus filhos espirituais que têm caminhado com vocês, em nome de Jesus. Viu? Se alguém puder trazer uma aguinha para mim, por gentileza, eu quero compartilhar aqui com vocês algo que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 7. Pedro, capítulo 4, verso 7. Eu esqueci de fazer a nossa declaração de fé, gente. Como assim? Vamos nos colocar de pé, que eu não posso deixar de fazê-la. Como eu sempre falo aqui, esta não é uma reza, né? Não é algo que a gente repete sem saber o porquê estamos repetindo, mas é uma declaração da nossa fé. Quando nós dizemos que nós sabemos quem somos em Cristo Jesus, que nós somos o que a palavra dele diz que nós somos e que o nosso coração está receptivo para essa boa semente que é a palavra de Deus. Então levante sua Bíblia bem alto. Se tiver alguém sem Bíblia, olha aí, empresta uma beiradinha da sua Bíblia. Pode ser no celular, mas não deixe de repetir comigo aqui, ó. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronta para receber da incorruptível, indestrutível semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei a mesma. Nunca, 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 em nome de Jesus. Papai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Pai. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos nessa noite, ó Deus, com o nosso coração aberto ao Senhor. Fala conosco, Papai. Usa a minha vida, Deus querido, para nos alinhar, para nos ajustar, Deus querido, para nos exortar, mas para que nós nos mantenhamos no único caminho que é o Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, que tudo que sair dos meus lábios esteja em conformidade com a tua verdade, que não seja nada de mim mesma, mas que seja única e exclusivamente a tua palavra ministrada a nós, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor. Nós vamos meditar hoje em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 7.
essa carta escrita pelo apóstolo Pedro por volta de 3 a 60. Eu tenho que ficar quietinha assim? 63, 65 anos depois de Cristo. Tô brincando, gente. Eles já estão preparando outro microfone para mim. Eu vou... Não dá, não vai dar. Obrigada. Então, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Pedro por volta de 64 depois de Cristo. E foi escrita porque naquela época a perseguição aos cristãos pelo governo romano, a influência cada vez maior do mundo pagão, os vizinhos, né, e os seus parentes não crentes com sua hostilidade para cima de quem estava professando a sua fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta para nos ensinar a vivermos em tempos difíceis. E ele encoraja os cristãos a focar naquilo que é eterno. Então, um pouquinho antes do apóstolo abordar aqui sobre os deveres dos cristãos uns para com os outros, ele fala um pouquinho sobre a santidade na vida, a santidade no amor, o exemplo dos crentes para com as autoridades. Ele fala também do exemplo dos crentes para com seus patrões, os deveres dos casados. Ele fala sobre o amor fraternal, sobre a longanimidade segundo o exemplo de Cristo Jesus. E então ele chega no capítulo 4, onde ele começa falando sobre a morte para o pecado e a pureza de vida. Ele fala um pouquinho sobre isso e vai para o verso 7, onde o apóstolo nos traz um ensinamento sobre os deveres dos cristãos uns para com os outros. E eu acho isso de extrema importância que nós, às vezes, relembremos isso, porque eu creio que todos nós sabemos quais são os nossos deveres enquanto cristãos, principalmente com os nossos irmãos, mas às vezes, não sei se pela correria do dia a dia, não sei se por distrações, não sei se por falta de prioridade, vira e mexe nós temos que relembrar quais são os meus deveres para com os meus irmãos. E é um pouquinho disso que nós vamos falar essa noite. Gente, me desculpa, toda hora eu vou parar aqui que minha boca está muito seca. Então, a palavra do Senhor nos diz assim: ora, o fim de todas as... 1 Pedro 4, a partir do verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos instrui. E quando o Senhor percebe, Deus, que por algum motivo o nosso coração tenta se desviar, Deus querido, às vezes sem estar mal intencionado, Pai, mas às vezes tenta se desviar, o Senhor nos traz de volta, o Senhor nos exorta e nós te glorificamos por isso. Que a tua palavra possa entrar e frutificar em nós, em nome de Jesus. O apóstolo Pedro inicia esse trecho dizendo assim:
Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Nós cantamos aqui agora há pouco, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E fim, aqui neste contexto, no grego é a palavra telos, que significa partir ou iniciar o procedimento para determinado objetivo. Olha que interessante. Fim, aqui neste contexto, significa partir ou iniciar o procedimento para determinado objetivo. Ou seja, o fim, para nós cristãos, me perdi aqui, isso. O fim para nós cristãos não é apenas um período cronológico que vai acabar, mas é o início de uma vida eterna e maravilhosa com o nosso Senhor. É o início de uma eternidade que todos nós ansiamos por viver, ou deveríamos ansiar por viver. E aqui o apóstolo ensina, né, naquela época que eles viviam com uma ardente expectativa na volta do Senhor, e eles não deixavam que nenhum obstáculo os impedisse de viver a volta de Jesus. Então eles ansiavam por ela de fato, e eles viviam como se Jesus fosse voltar naqueles dias. Então, como todos nós devemos viver, né, como se Jesus fosse voltar ainda hoje, já pensaram nisso? Às vezes, as nossas tarefas diárias, as nossas ocupações profissionais, as nossas tarefas domésticas. Eu, por exemplo, sou do lar e eu tenho tantas coisas para fazer dentro da minha casa. Eu não preciso nem sair para eu ter 1 milhão de coisas para fazer. Eu tenho dentro da minha casa. E às vezes essas coisas nos tiram de onde nós devemos ter o nosso foco, que é na volta de Cristo. Então nós precisamos acordar todos os dias e pensar, será que é hoje que Jesus vai voltar? Porque isso nos faz viver para a glória dele. Quando nós ansiamos a volta dele, nós temos ânimo para viver para a glória dele, amém? Então, olha só, esse entendimento não era um entendimento apenas do apóstolo Pedro, mas era um entendimento bíblico, e ainda é um entendimento bíblico no qual nós devemos nos apegar. Lá em Romanos 13:11, pode abrir aí comigo, mas eu gostaria muito que você anotasse também as referências, para que durante a semana o Senhor ministrasse ao coração de vocês também, assim como Ele fez com o meu coração. Né, que vocês anotem aí, para que o Senhor acrescente ao coração de vocês aquilo que Ele quer nos ensinar. Então, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, no verso 11. E ele fala assim: e digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O autor aos Hebreus, no livro de Hebreus 10:25, na parte B, fala assim: e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tiago, no capítulo 5, versos 8 e 9, fala assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. E o apóstolo João também fala, lá no livro de 1 João, capítulo 2, verso 18, na parte B, ele fala assim: já é a última hora. Agora, se é tão maravilhosa a volta de Cristo, por que tantos alertas acerca disso? Se todos nós estamos ansiando a volta de Cristo, por que nós ficamos assustados ou temos que ser lembrados que Ele vai voltar? Porque só será o início de uma vida eterna para aqueles que de fato estão em Cristo.
e não aqueles que estão com Cristo. Todos nós sabemos a diferença de estar com Cristo e estar em Cristo. Todos sabem? Ninguém sabe? Mais ou menos, né? Então tá, vou falar. Estarmos com Cristo, quando estamos com Cristo, nós cumprimos parcialmente a palavra dele. Nós cumprimos apenas ou trazemos para o nosso dia a dia apenas aquilo que nos é conveniente. E nós temos Cristo, com Cristo, nós temos Cristo apenas como nosso Salvador. Eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Aleluia. E aí eu obedeço aquilo que eu quero obedecer da palavra dele. Isso é estar com Cristo. Mas estar em Cristo é um pouco diferente. Estar em Cristo é quando nós compreendemos que já não somos mais nós que vivemos, mas Ele vive em nós. E aí, nós passamos a obedecer plenamente a sua palavra, tanto naquilo que nos agrada, quanto naquilo que nos causa desconforto. Mas se nós estamos nele, entendemos que não somos mais nós que vivemos, mas Ele vive em nós, então nós o recebemos como Salvador, mas também como nosso Senhor. E o Senhor, Ele tem ali o domínio, a autoridade sobre o seu servo. Quando nós estamos em Cristo, não somos nós que ditamos as regras, mas é Cristo que já deixou a palavra dele como instrução para as nossas vidas. Ele é que comanda as nossas vidas. Então, há uma grande diferença em estar com Cristo, achar Jesus maneiro, gostar de cantar para Jesus, gostar de vir ao culto, às vezes gostar até de ler a Bíblia. Mas não adianta fazermos tudo isso se nós não o temos como Senhor. Se quando Ele nos orienta a fazer algo, a gente simplesmente fala assim, acho que não é isso que eu quero para mim. Nós não temos mais a autoridade de definirmos o que nós queremos para nós, quando nós estamos em Cristo. Se Ele é o nosso Senhor, quem fala o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer, como nós devemos agir, quem dita o nosso falar, é Ele, é o nosso Senhor. Isso às vezes pode nos assustar. Mas como é que eu vou obedecer a palavra de Deus? Tem muitas coisas que eu ainda não consigo fazer. Mas a nossa conversão a Cristo é um processo. Uma coisa é você não conseguir fazer aquilo porque ainda você não venceu aquela adversidade na sua vida. Outra coisa é você não fazer aquilo simplesmente porque você não quer fazer. Você nem tenta. Você não se esforça um pingo. Você simplesmente não faz porque não é confortável para você. E aí nós devemos rever, queridos, os nossos conceitos. Será que eu tenho caminhado 5, 10, 15 anos com Cristo? Ou será que de fato eu tenho caminhado em Cristo? Será que eu tomo as minhas decisões por mim mesma? Ou eu permito com que Cristo me oriente através da tua palavra? E às vezes, queridos, a gente é tão envolvido com a igreja, é tão envolvido com os ministérios, mas é algo parcial. E
O Senhor, Ele é misericordioso, sabe? Então, se Ele tem falado isso para nós nessa noite, é porque Ele está nos dando uma oportunidade de, a partir de agora, vivermos diferente. A partir de agora, falar assim: eu me rendo completamente, Senhor. Até aqui, eu deixava o Senhor entrar na sala, no quarto e no banheiro, mas na cozinha eu não deixava. Até aqui eu confiava na minha capacidade intelectual, na força do meu braço. Mas a partir daqui, Senhor, eu quero confiar na Tua palavra, na Tua verdade para a minha vida. E às vezes, queridos, nós vamos precisar fazer coisas desconfortáveis, naturalmente falando. Mas é uma escolha. Cristo, Ele não nos obriga a estarmos nele. Ele nos convida a sermos um com Ele. Mas Ele não nos obriga a estarmos nele. É uma escolha. E que bom que nós podemos escolhê-lo. Eu gostaria muito que todos nós não apenas andássemos com Cristo, mas nós andássemos nele. E aí, o apóstolo Pedro, então, antes dessas orientações que ele vai nos dar a respeito dos nossos deveres uns com os outros, né, nos nossos deveres cristãos, ele nos lembra o porquê nós devemos nos esforçar um com o outro. É para que todos tenham a mesma motivação. É para que todos tenham essa mesma expectativa na volta do Senhor. E essa verdade, ela precisa encher os nossos corações. Então, aquilo que eu vivo, que é bom para a minha vida, eu quero que vocês vivam também. E é por isso que o apóstolo Pedro ensina aqui, ele fala, gente, não é motivo de tristeza a volta de Jesus. É algo que a gente precisa ansiar mesmo. É algo que precisa arder nos nossos corações. É algo que precisa nos impulsionar a cada dia. É algo que quando a gente canta, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, a gente cante de todo o nosso coração. Pedro está falando aqui. Mas, para a gente fazer isso, cantar de todo o nosso coração, vivendo aqui no mundo natural, nós precisamos ter os nossos olhos projetados lá no mundo sobrenatural. Porque senão as coisas do mundo, elas vão nos abafando, aquilo que eu falei. As nossas atividades diárias, elas vão nos abafando. Se nós não estivermos com os nossos olhos focados na eternidade. Aí a gente vai saindo do prumo e vira e mexe, o Senhor tem que trazer de volta. Então, o apóstolo Pedro segue aqui a sua orientação e ele fala assim, Jesus está voltando, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Aqui, nesse contexto, a palavra criterioso, ela implica em não ser levado pelas nossas emoções ou as nossas paixões carnais. Mantendo sempre uma mente equilibrada que freia os nossos próprios desejos. Porque, como todos nós sabemos, a nossa essência adâmica é pecaminosa e ela continua aqui. Vez ou outra a gente tem que falar misericórdia. Espírito Santo, tem misericórdia aqui de mim. Não permita com que eu faça o que eu quero fazer, não. E aí, é isso que o Paulo está falando aqui, para não nos deixarmos ser dominados pelas nossas paixões carnais. Né? Para termos equilíbrio e sermos sóbrios, no sentido de termos um espírito calmo, de sermos prudentes, de sermos serenos.
O fato de ansiarmos pela volta de Jesus não pode nos tornar pessoas bitoladas que não fazem mais nada na vida natural a não ser esperar por Jesus. Eu quero que Jesus volte, então vou sentar aqui, não vou trabalhar, não vou estudar, não vou comer, não vou tomar banho, não vou fazer mais nada, porque eu quero que Jesus volte. Nós não podemos ser assim. Nós devemos ter o equilíbrio. É por isso que o apóstolo Pedro nos orienta aqui, sede, portanto, criteriosos e sóbrios. E ter sobriedade é isso. Ter uma mente equilibrada. Eu quero muito que Jesus volte. Vai ser maravilhoso quando Ele nos buscar. Enquanto isso não acontece, eu vou me dedicar no meu trabalho, eu vou me dedicar na minha faculdade, eu vou me dedicar com a minha família, eu vou me dedicar em servir o meu próximo. É isso que nós devemos ter na nossa mente. E nós devemos continuar exercendo normalmente todas as atividades que nós já temos. Então, aqui no livro de Tiago, capítulo 4, verso 3, fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago deixa muito claro aqui nesse versículo que nós não recebemos porque nós pedimos apenas para o nosso prazer. Então é por isso que nós precisamos ser criteriosos, nós precisamos ser sábios, sóbrios, equilibrados nas nossas orações a Deus, para que nós saibamos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Porque às vezes nós nos achegamos a Deus da maneira certa, com as intenções erradas. Tudo que nós falamos com o Senhor se refere às coisas naturais. E nós precisamos ter esse equilíbrio. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor aqui, uma vida natural aqui, mas projetando que nós teremos uma vida eterna com Ele. Nós não podemos deixar com que isso seja apagado dentro de nós. E aí o apóstolo Pedro continua: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Eu creio que a essa altura todos nós já sabemos o que significa o amor ágape e que nós somos habilitados a viver esse amor. Todo mundo sabe o que significa o amor ágape? 5 améns. Então vamos lá, né? Porque a gente não é obrigado a saber de tudo, não é verdade? Você pode nunca ter ouvido falar a respeito do amor ágape, que é o amor sacrificial, é o amor de Deus para conosco, é o amor que Deus nos amou, entregando Jesus para morrer no nosso lugar, enquanto ainda éramos pecadores, enquanto ainda estávamos separados dele. Ele decidiu, Ele escolheu nos amar. E Ele nos amou com esse amor, o amor ágape, o amor de sacrifício. E é esse tipo de amor que nós devemos amar os nossos irmãos, tirando os nossos olhos das coisas naturais, colocando os nossos olhos nas coisas espirituais, porque só assim nós vamos alcançar esse amor ágape. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Pode abrir aí comigo, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Fala assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando nós ouvimos essa passagem aqui de 1 Coríntios 13,
com os nossos olhos naturais nas coisas, com os nossos sentimentos aqui, isso se torna algo doloroso para nós. Nosso amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, é paciente, é benigno, não se ufana. Isso se torna algo doloroso para nós, quando nós colocamos os nossos sentimentos aqui. Mas quando nós entendemos que para amarmos com este amor é necessário sermos equilibrados, sermos criteriosos, sermos sóbrios. E em nossas orações ao Senhor, para que através do amor dele nós consigamos amar o nosso próximo. Quando a gente acha que a gente vai amar o nosso irmão com aquele sentimento gostoso, sabe? Com aquela vontade de ficar perto, com aquela vontade de conversar, com aquela admiração, chega num ponto que isso se torna inatingível para a gente. Por quê? Porque uma hora ou outra o nosso irmão pode fazer algo que desagrade a nós e vice-versa, né? Porque nós também falhamos. Então, quando a gente acha que a gente deve amar o nosso irmão com esse amor de sentimento, aí a gente não consegue. Mas quando a gente percebe que o amor que nós devemos ter uns pelos outros é o amor que Deus teve por nós, entregando Jesus Cristo na cruz para nos salvar, é um amor de escolha, é um amor de decisão, aí fica mais fácil da gente amar o próximo. Lá em Filipenses 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo nos ensina assim: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha, quando nós entendemos o significado do amor ágape e escolhemos amar intensamente os nossos irmãos com esse amor de escolha, com esse amor sacrificial, equilibrado, aí nós colocaremos as necessidades do outro como prioridade nas nossas vidas. Humanamente falando, é algo doloroso, é algo chato, é algo talvez injusto, humanamente falando. Mas quando a gente pensa que o amor de Jesus por nós foi uma escolha, que nós somos habilitados por meio de Jesus Cristo a escolher exercer esse amor na vida do nosso irmão, a gente consegue. Quando a gente tira o nosso sentimento, que normalmente é muito egoísta, e deixa de lado e escolhe ter uma posição de amor, ter uma decisão de amor pela vida do próximo, aí a gente consegue colocar em prática. E é com esse amor que Pedro nos orienta a amar uns aos outros. E ele fala assim: porque o amor cobre multidão de pecados. Eu gostaria que você entendesse, não é que o meu amor expia o pecado do meu irmão. Somente Cristo pode fazer isso, amém? Mas o que Pedro está querendo dizer aqui, quando ele citou um provérbio, está até lá em Provérbios 10, 12, falando assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Aqui Pedro está falando de um pecado que o irmão possa cometer contra mim. Olha só que interessante, né? Um irmão cometeu uma injustiça contra mim, porém eu decido perdoá-lo. E decidindo, eu estou amando como Cristo fez por mim. Eu escolho amá-lo. Eu escolho não tomar aquela injustiça ali e guardar e deixar virar um rancor na minha vida. Mas eu escolho perdoá-lo como Cristo fez por mim. Ele me ofereceu uma injustiça, o meu irmão me ofereceu uma injustiça, e eu ofereci o amor de Cristo sobre a vida dele. Porque cada um, queridos, oferece aquilo que tem.
E às vezes a gente sente tanta dificuldade, né, em termos a decisão de amar com o amor de Cristo, porque talvez a gente está com o nosso sentimento muito aflorado nas situações. E nós devemos, às vezes, ser um pouco mais racionais, sabe? Às vezes nós já alcançamos um nível de entendimento diferente do que o meu irmão. E nós não devemos nos julgar melhores do que eles por isso. Muito pelo contrário. Mas nós devemos usar a misericórdia que foi usada para conosco, sobre a vida do nosso irmão. Amém? Então, quando nós derramamos esse amor sacrificial sobre a vida do nosso irmão, ele consegue compreender o amor de Deus, o amor de Cristo por ele, e ele também consegue vencer as dificuldades e os pecados dele. É nesse sentido que o amor cobre multidões de pecados. Ao invés dele fazer uma injustiça comigo e eu retribuir com injustiça, eu lanço sobre a vida dele o amor ágape, o amor de Cristo, e ajudo ele a vencer ali naquela área que ele ainda tem dificuldade. Amém? Estão aqui, gente? Vou pedir o Lineker para dar para dar uma arranhada mais forte no violão ali, para vocês acordarem, hein? Vocês estão aqui, gente? Então tá bom. Então, olha só, nós devemos nos alegrar porque o fim está próximo. Isso não deve ser motivo de tristeza para nós. Ah, mas eu não casei ainda. Ah, mas eu não formei na faculdade ainda. Ah, mas não sei o quê. Gente, pensa. Jesus é muito melhor do que qualquer coisa que nós possamos viver aqui nessa terra. Nada de maravilhoso que vivemos aqui se compara ao que viveremos com Ele, amém? Então, continue estudando, continue trabalhando, se prepare para casar, se prepare para ter filhos, por que não? Mas sempre com seus olhos na eternidade. Então, nós devemos nos alegrar porque o fim está próximo, pode ser esta noite. Nós precisamos ser equilibrados e empenhados nas nossas orações a Deus. Nós não devemos nos achegar a Deus pedindo, né, ou requerendo coisas simplesmente para o nosso prazer. E nós devemos amar intensamente. Com qual amor? Perguntar de novo, que vocês estão muito fraquinhos. Com qual amor nós devemos amar? Com amor ágape, intensamente. Não é, olha só, não é só um pouquinho de amor. Não é perdoar mais ou menos, é perdoar de verdade. É não permitir mágoa, rancor dentro do seu coração pela vida da outra pessoa. Amém? Amar intensamente uns aos outros. E o texto continua, e o apóstolo Pedro fala assim: sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Nos dias de Pedro, era muito comum com que as pessoas abrissem os seus lares para receberem os viajantes, algum necessitado, algum ministro do evangelho. E era comum também abrir as suas casas para fazerem cultos. Inclusive, a igreja começou assim, né? Com as reuniões de casa em casas, assim como são os nossos GCs hoje. A igreja começou dessa forma. E era muito comum naquela época se fazer isso. Só que às vezes a gente percebe que as pessoas até abrem as suas casas, mas não abrem os seus corações. O coração não é hospitaleiro. E às vezes elas se disponibilizam a servir em um ministério,
mas elas estão ali parcialmente. Elas não estão integralmente, porque elas foram hospitaleiras para receber aqui no natural, mas elas não foram hospitaleiras para receber no sobrenatural, no espiritual. Entende? Então é por isso que muitas vezes a gente começa a fazer, começa a servir naquela empolgação e de repente a gente esfria. Por quê? Porque nós não recebemos as direções do Senhor no mundo espiritual, nós recebemos só aqui no natural. E aqui no natural basta um líder falar assim, faz isso, faz aquilo outro. Mas nós precisamos entender que nós estamos aqui no natural, mas nós somos seres sobrenaturais. Amém? Então nós devemos ser hospitaleiros com as pessoas que estão necessitadas. Principalmente agora nesse caos em que nós estamos vivendo, né, com relação a essa pandemia. Quantas pessoas estão necessitadas? Quantas pessoas aí estão com doenças psicossomáticas? Porque estão desesperadas, sem ter para onde correr. E nós continuamos vivendo a nossa vidinha de crente normalmente, sem nos importar com esses. Então, se a pessoa vier aqui à igreja, a gente faz festa, beija, abraça. Mas se ela não vier à igreja, o problema é dela. Entende? Isso não pode acontecer no nosso meio, meus irmãos. Pedro está nos alertando aqui, olha, nós precisamos ser hospitaleiros para com aqueles que estão tendo alguma necessidade. Porque quando fazemos as coisas apenas por religiosidade, ou por obrigação, ou às vezes até por necessidade, com o tempo aquilo se torna um peso para nós. E o Senhor, Ele não quer que façamos nada com peso. Ele quer que façamos de todo o nosso coração. Isso não significa que nós não vamos cansar fisicamente. Óbvio que vamos, né? Mas quando a gente faz todas as coisas com projeção para a eternidade, a palavra do Senhor fala assim, ó, quer comemos, quer bebemos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então, as coisas naturais, elas vão acontecer através de nós. Porém, os nossos olhos estão lá nas coisas espirituais. Amém? Então, tudo que a gente faz, a glória precisa ser voltada para o Senhor. Porque quando a gente quer a glória para a gente e a gente não recebe essa glória, a gente não recebe esse reconhecimento, a gente não recebe um agradecimento, aquilo se torna um peso para nós. E a gente precisa estar vigilantes nisso. Nós precisamos ser hospitaleiro. Aquela pessoa que hospeda as pessoas, ela não espera nada em troca. Ela abre a sua casa e ela oferece aquilo de melhor que ela tem. Você vai receber uma visita na sua casa, você fala assim, aqui, traz aí para mim 10 pães, 15 fatias de salame, um refrigerante. Você não fala isso com a pessoa. Se a pessoa te perguntar o que eu levo, você fala, imagina, não traz nada, por favor, eu quero te servir. Por que nós não trazemos isso para o âmbito espiritual? Por que nós estamos vivendo a nossa vida como se não houvesse amanhã, como se Jesus não fosse voltar, sem se importar uns com os outros? Eu falei no começo que às vezes nós teríamos que fazer coisas desconfortáveis. Às vezes você não está afim de fazer. Mas você faz, porque tudo que você fizer aqui, perto do que o Senhor Jesus já fez por você, é muito pouco. Às vezes você está cansado fisicamente.
Mas você busca as forças no Senhor e fala assim: Senhor, eu vou fazer porque, nossa, eu não tenho como pagar o que o Senhor já fez por mim. E quando a gente tem esse coração, nós fazemos tudo para a glória de Deus. E o apóstolo Pedro continua aqui, ele fala assim, ó: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Servir uns aos outros, atendam uns aos outros, supram as necessidades uns dos outros, se preocupem uns com os outros. Pega o interesse do seu irmão e traz como se fosse o seu próprio interesse. Servir uns aos outros. Isso é servir. É você se importar com o problema do outro como se aquele problema fosse seu. E para você se importar com o problema do outro como se aquele problema fosse seu, você não precisa estar envolvido emocionalmente. É até bom que você não se envolva emocionalmente para você ficar bem, para ajudá-lo. É por isso que nós devemos amar com amor ágape. O amor ágape, ele independe dos nossos sentimentos. Então, quando a gente serve as pessoas, entendendo que nós estamos servindo para a glória de Deus, com o amor que Deus nos habilitou a amar, aí nós não sofremos. Aí aquilo não é um peso, mas é uma alegria, porque nós estamos fazendo para o irmão como para o Senhor. Amém? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Dom é um favor que alguém recebe sem qualquer esforço próprio. Eu não conquisto um dom se eu estudar para isso. Eu não conquisto um dom se eu fizer alguma promessa. Ai, meu Deus, eu vou fazer isso para o Senhor me dar o dom tal. Não é assim que funciona. Todo dom vem de Deus e é Ele quem nos concede da maneira que Ele quer. Amém? 2 amém. Ô, gente, vamos descruzar os braços assim, ó. Vai, faz aí o exercício na sua cadeira. Faz, gente. Poxa. Dá uma movimentada aí. Beleza, agora preste bem atenção aqui, tá? Então, ó, todo dom vem de Deus. E Deus me concede os dons não para que eu seja melhor ou para que eu me sinta mais importante do que o meu irmão. Os dons vêm dele e eles são concedidos para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Então, o dom que eu tenho certamente vai edificar o meu irmão, o dom que o meu irmão tem certamente vai edificar a minha vida. E cada um conforme o que recebeu. Queridos, muitas pessoas deixam de fluir nos seus dons, porque elas ficam olhando para o dom que o Lineker recebeu. Ai, gente, eu tô rindo, mas é sério, né? Às vezes eu deixo de fluir no dom que Deus me deu, porque eu fico olhando no dom que a minha irmã tem. Faz sentido, gente, uma coisa dessa? Não faz, porque deixa de cumprir o propósito do Senhor na sua vida. Se Ele quisesse ter me dado o dom do Lineker, Ele tinha dado para mim, não para o Lineker. Entende? Posso admirar o dom que o Lineker tem? Posso. Legal demais. Ele é muito habilidoso, ele é talentoso, todo mundo vê isso. Mas eu posso querer o dom dele? Não tem a mínima condição. Eu sei, entendeu? Que eu não tenho habilidade para isso. Eu tenho outro dom. E cada um pode ter mais do que um dom, viu, gente? Deus dá quantos Ele quiser, a quem Ele quiser.
Então, isso é muito sério por 2 motivos. O fato de nós deixarmos de fluir no dom que Deus nos deu para querermos o dom do outro é muito sério por 2 motivos. O primeiro é que um dia todos nós estaremos diante do Senhor para prestar contas ao Senhor referente ao dom que Ele nos deu. Por que que ao invés de multiplicar aquele dom, fluindo naquele dom, eu enterrei o meu dom? Um dia eu estarei diante do Senhor para prestar contas a Ele sobre o meu dom. E o segundo motivo de ser ruim, deixar de fluir no meu e querer o do outro, é que isso vai criando um sentimento de inveja nos nossos corações. E a inveja, ela nos mata por dentro. E a inveja é um sentimento que com certeza o Senhor não aprova. Então todos nós temos que usar os dons que nós recebemos ao máximo. Explorar esse dom ao máximo para a glória de Deus. Amém? Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dispenseiro é o mesmo que administrador ou mordomo. Um bom dispenseiro, ele é um bom mordomo que cuida das coisas do seu Senhor como se fossem dele. Ele tem um zelo, ele administra fielmente tudo que o Senhor o confiou como se fosse dele. Mas ele sabe que um dia ele vai entregar aquilo ali para o seu Senhor. Então, um bom dispenseiro é um bom mordomo. Dispenseiro, um mordomo da multiforme graça, ou seja, das várias formas ou das formas variadas da graça de Deus sobre a vida de cada um com relação aos dons. Dispenseiros da multiforme graça, bons mordomos do dom que Deus me deu através da sua graça. É isso que nós devemos ser. Cada um recebe os dons de acordo com o que Deus quer, para usarmos no propósito que é dele. Não para usarmos como nós queremos, mas para usarmos no propósito que é dele, como ele quer. Amém? Amém. Amém. Aí fala aqui, o apóstolo Pedro fala assim, e se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém tem o dom de falar, e não se engane, isto é um dom, a pessoa deve falar de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinos de Deus. Para nós que temos o dom de falar, eu falo nós, todo mundo aqui, viu, gente? Nós que temos o dom de falar, nós devemos falar de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos distorcer, não podemos inventar, não podemos e nem devemos florear a palavra de Deus. Fale de acordo com o que o próprio Deus deixou aqui para nós como instrução. Há quase 4 anos, nós temos sido ensinados aqui, através da vida do nosso pastor, que a nossa opinião, ela não vale nada. Especialmente quando nós estamos aqui no altar. Se você já teve algum aconselhamento com o pastor Arley, eu tenho certeza que foi um aconselhamento bíblico. Não porque ele não tenha capacidade de te dar alguns conselhos, mas porque nós entendemos que entre os conselhos humanos e a palavra do Senhor, nós devemos sempre nos manter na palavra do Senhor. Amém? Então, a Bíblia deve ser a nossa instrução. E é essa orientação que Pedro dá especialmente para quem fala, normalmente para quem ensina. Tudo o que precisamos saber está na Bíblia. Ela é suficiente para cada um de nós. Amém?
Em Provérbios 11:14, fala assim, que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas todos nós aqui sabemos que a sabedoria vem de Deus. Só Deus pode dar sabedoria. Nós, naturalmente falando, nós podemos adquirir conhecimento. E nós devemos fazer isso. Nós devemos estudar, né? Nós devemos pesquisar. Nós adquirimos conhecimento, mas a sabedoria só Deus pode nos conceder. Então, mesmo falando aqui, na multidão de conselhos, há sabedoria. Essa sabedoria, ela está totalmente ligada ao Senhor derramando ela sobre as nossas vidas. Então, ela está ligada à palavra do Senhor. Mas nós sabemos que somente Deus pode nos dar sabedoria. E Ele nos dá quando buscamos conhecimento. Ou seja, na sua palavra. A sabedoria que nós temos é baseada na palavra de Deus. Mais uma vez, a nossa opinião ficou de fora. A sabedoria que nós temos é baseada na palavra do Senhor. Nós só adquirimos essa sabedoria quando nós estamos em conformidade com a palavra do Senhor. E o apóstolo Pedro segue: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Sirva tendo em vista que a sua recompensa é celeste. A sua recompensa não é natural. Não espere aplausos, não espere reconhecimento, não espere... Aleluia. Então, queridos, a nossa sabedoria, ela está baseada na palavra do Senhor. Eu já falei isso aqui. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. A nossa recompensa, ela vem do alto. Ela é uma recompensa celeste. Então, sirva de todo o seu coração, com os olhos fixos em Cristo e não nas pessoas, porque em algum momento você pode se decepcionar. Nós temos que servir sabendo que Cristo é a nossa força, Ele é a nossa inspiração, Ele é quem nos impulsiona e Ele é quem nos dá a esperança de dias melhores. Tudo que nós temos, tudo que nós somos vem dEle e é por Ele que estamos aqui. Quando nós entendemos isso e tomamos isso como verdade para as nossas vidas, querido, a nossa caminhada cristã, ela vai se tornando mais leve. Quando nós entendemos que nós precisamos viver com os olhos fixos em Cristo, com os nossos olhos firmados em Cristo, e que nós estamos aqui simplesmente para servir uns aos outros, a nossa caminhada vai ficando mais leve. Todo dom, todo talento que nós recebemos veio do Senhor com o único propósito de edificarmos o corpo dele. Um dia eu ouvi uma frase que eu não sei quem que falou essa frase, mas ela é assim: se eu não sirvo para servir, para que eu sirvo? Não podemos ter um pensamento egoísta. Esse pensamento egoísta, ele não provém do Senhor, porque ele não foi egoísta, mesmo tendo todos os motivos para não se entregar por nós. Imagina, um bando de gente que não estava nem aí para ele, um bando de gente mal agradecido, um bando de gente sem a mínima preocupação se estava agradando ou não a ele. Simplesmente ele resolveu se entregar, ele resolveu se doar.
aqui é um pequeno Cristo. Se nós somos pequenos Cristos, não faz sentido nós não vivermos como Ele. Cristo não foi egoísta, muito pelo contrário, Ele se doou por quem não merecia o sacrifício dele. Ele se doou. Ele não precisava ter feito isso. Toda a sua glória, todo o seu resplendor, Ele se desfez por mim e por você, sem que nós fôssemos merecedores disso. E eu gostaria, queridos, de encorajar você, sabe, a viver verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós precisamos uns dos outros e nós precisamos servir uns aos outros. Mas nós precisamos também deixar os nossos sentimentos ou o nosso sentimentalismo de fora. Isso não nos ajuda, não nos firma na caminhada cristã. O que nos firma na caminhada cristã é conhecermos a palavra do Senhor. E nós vimos um pouquinho só aqui nessa noite, que nós estamos aqui reunidos para o bem uns dos outros. Eu não estou aqui simplesmente para receber algo do Senhor, eu estou aqui para servir vocês. E que o nosso coração esteja totalmente voltado, rendido, entregue ao Senhor, sabendo que é Ele quem nos capacita, sabendo que Ele já nos habilitou para vivermos esse amor ágape, que independe de sentimentos. Eu gostaria que você se colocasse de pé e que você orasse ao Senhor nesse momento, enquanto o louvor vai ministrar uma canção aqui para o Senhor. Eu gostaria que, de todo o seu coração, você revisse os seus conceitos. Será que temos feito tudo o que nós podemos fazer uns pelos outros? Será que verdadeiramente temos nos entregado ao senhorio de Cristo sobre as nossas vidas? Eu não estou falando que todos têm que fazer as mesmas coisas. Nós aprendemos aqui que o Senhor nos dá dons conforme Ele quer. E que nós devemos usar esses dons segundo o que recebemos, não segundo o que o outro tem, mas segundo o que eu tenho. Ou seja, não é todo mundo que tem o mesmo dom, então não é todo mundo que vai ter o dom de dar um abraço e fazer aquela pessoa se sentir confortada. Mas às vezes você sabe fazer um bolo, como nosso pastor mesmo diz. Você sabe fazer um bolo e ama aquela pessoa com aquele bolo. Para você é simples, porque você sabe fazer, mas para outra pessoa é amor. Ela se sente amada por Cristo através da sua vida. Que nós tenhamos esse pensamento, que nós tenhamos esse coração.